Fala galera, beleza? Hoje nós vamos começar aqui com a parte cinemática, introdução à cinemática. Mas antes de mais nada, deixa aí seu like, se inscreve no canal e vamos lá. A gente vai falar hoje sobre cinemática. O que é a cinemática? Cinemática nada mais é que a parte da física que vai estudar os movimentos. Só que a gente não vai preocupar o porquê que o móvel está se movendo. E simplesmente a gente vai olhar a velocidade, a posição, a aceleração. Então, por isso que um dos primeiros conceitos que nós vamos tomar cuidado é de ponto material e de corpo extenso. O que é um ponto material? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Eu tenho aqui o Sol, aquele lindo, bonitinho. Essa foto aqui eu tirei daqui de casa mesmo. Nosso Sol, ele tem um certo tamanho aqui. Então ele não é um pontinho. Quando ele não é um pontinho, posso falar que ele é um corpo extenso. Então em relação ao que a gente está estudando, ou seja, em relação ao planeta Terra, a gente vai estar tomando o Sol como um corpo extenso. Agora, já olhando o Sol, olha ele aqui, ó, pititinho na nossa Via Láctea, ele é só um pontinho. Então, em relação à nossa Via Láctea, o Sol é um pontinho, é um ponto material. E o referencial, o que é o referencial? O referencial é o ponto que a gente adota como sendo a origem das medidas. É o nosso ponto zero. É a partir de onde a gente vai começar a fazer todas as nossas medidas. Tanto medida de distância, de velocidade, de aceleração. Tá? A nossa trajetória, ela tem muito a ver com o referencial, porque ela muda de acordo com o referencial adotado. Temos aqui um exemplo. Tá? E o que é a trajetória? Trajetória é o conjunto de todos os pontos por onde o nosso móvel passou. Tá? E aí, vamos ver por que ela depende do referencial. Tomando aqui como exemplo, nosso mega avião da FAB, Força Aérea Brasileira. Se eu tenho o nosso piloto aqui como referencial 2 e uma pessoa na Terra como nosso referencial 1, ela está parada aqui na Terra. Então, dois observadores, o 2, que é o piloto, e o 1, que é o na Terra. Se eu estiver olhando da Terra, eu vou ter essa caixa caindo como se fosse uma parábola. Agora, se eu estiver olhando de dentro do avião, eu vou olhar para baixo e vou ver a minha caixa caindo como se fosse em linha reta, debaixo do avião. Então, por isso, ó, a trajetória 2 vai ser uma reta e a trajetória 1 vai ser uma parábola. Beleza? Olha só. A diferença entre espaço, deslocamento escalar e distância percorrida. O espaço vai ser a posição que o móvel se encontra em relação ao referencial. Então, essa posição que é simbolizado pela letra S, que vem de space, do inglês, tá? Ó, tirei onda, hein? Então, eu tenho então a origem dos espaços sendo o zero da nossa reta. Então, um ponto de referência, origem dos espaços. Será que tem isso também na vida real, em algum lugar? Sim, tem sim, e eu vou mostrar para vocês. Galera, aqui eu tô na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais e agora eu vou mostrar para vocês o marco zero aqui, que é onde a gente tem o início da medida. Aqui começa a medir. Aqui é a origem dos espaços. Valeu? Então, agora que vocês viram onde é a origem dos espaços, lá na divisa de Minas com o Rio de Janeiro, né? Pelo menos uma das estradas
que a gente tem acesso aí, deu para mostrar. Eu posso sair de qualquer ponto da minha trajetória, então não obrigatoriamente eu preciso sair da origem dos espaços. Eu posso sair do chamado S0, que é a posição inicial, ou seja, eu posso sair do quilômetro 20. Se a gente for olhar o referencial de 3is aí, é próximo na 040, é próximo do quilômetro 20, então é um 21, 22, é por ali que é a entrada para quando vai para a estrada de 3is. A posição final seria somente denotada com um S. Percebam que o S0, que é a posição inicial, tem que ser no instante t igual a zero, tem que ser no início. E o S, que é o final, é a posição no final do nosso estudo. Então, para cada estudo que você tiver, você vai ter uma posição inicial e uma posição final. É o início do estudo e o final do estudo. Já o deslocamento escalar é simplesmente pegar posição final menos a posição inicial. No exemplo aqui do nosso carro azul, tá? Ele sai da posição inicial 20 km e chega na posição final 70 km em 5 segundos. Percebo que o meio do caminho eu não sei o que aconteceu, mas o que eu posso afirmar? Que em t igual a 0 ele estava na posição 20 e em t igual a 5 segundos ele está na posição 70. Bacana? Quando eu faço a minha conta, S final menos S inicial, eu tenho aí um deslocamento escalar de 50 km, que foi o que as fotografias, a primeira fotografia foi em t igual a 0, ele estava na posição 20, e a segunda fotografia, t igual a 5 segundos, ele está na posição 70 km. Então, para cada uma dessas posições, eu vou pegar final menos inicial e eu tenho meus 50 km aqui, que é o que representa o meu deslocamento escalar. Poxa, Cléber, mas e aí? Ele deslocou isso? Não. Na verdade, ele pode ter andado muito mais. Ou, como no exemplo que eu vou colocar aqui agora para vocês, a distância percorrida. Imagine que em t igual a 0, ele estava no 20, e em t igual a 5 segundos ele está no 70, que é o exemplo anterior. Mas só que agora eu não tirei fotografias de instante inicial e instante final. Eu filmei todo o período. E aí, eu tenho que o meu carro, eu consegui ver que ele saiu do 20, foi até o 120, deslocando 100 km. Depois ele saiu do 120, voltou aqui até o 70, deslocando mais 50 km. Então, no total do percurso, o seu deslocamento total, a distância percorrida, foram os 150 km. E não simplesmente os 50 km do deslocamento escalar. Então, deslocamento escalar, eu só tenho posição final menos inicial. Eu só tenho a informação de onde ele saiu e onde ele chegou. Já na distância percorrida, eu tenho a informação de todo o percurso. Outro conceito extremamente importante para a gente em física é movimento e repouso. Movimento, tá? Eu só tenho movimento quando eu tenho uma variação da minha posição em relação a um referencial. Por exemplo, se eu estou parado aqui, sentado na minha cadeira, passa um carro lá fora, esse carro está em movimento em relação a mim e eu estou em movimento em relação a esse carro. Agora, se eu estou dentro desse carro dirigindo, o carro está em repouso em relação a mim. Eu tenho aqui um exemplo onde o carro A está em repouso em relação ao carro B, porque eu não tenho nem aproximação e nem afastamento entre eles. Os dois carros estão andando na mesma direção, mesmo sentido, e aí eles não se encontrarão em momento algum, mas também não vão se afastar. Agora, em relação ao semáforo, o carro A está em movimento e o carro B também. E eu posso dizer também que o semáforo está em movimento em relação ao carro A e carro B.
o que é muito interessante para a gente. Valeu? Hoje, o que eu gostaria de falar com vocês é somente isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato. Valeu, galera, um abraço!